amigos, iniciamos mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Lembramos sempre que o nosso objetivo é levar a você as informações da doutrina espírita e para isso nos baseamos em suas obras fundamentais, que são os livros de Allan Kardec. Conosco, como sempre, nosso companheiro Milton Felipe. Como está, seu Milton? Bem, muito contente de estar ao seu lado, com os nossos técnicos também, nosso estúdio, para mais este programa. Desejar pela abertura, como sempre fazemos, no melhor desejo de que as coisas estejam bem na vida, desejando que os bons espíritos nos ajudem sempre. Muito bem, seu Milton. Vamos aqui atender mais uma solicitação que nos foi encaminhada. E aproveitando aqueles que quiserem nos encaminhar solicitações ou alguma observação de nossos programas, é só acessar o site kardec.tv e mandar lá pelo Fale Conosco, o contato. Mande sua mensagem que teremos o maior prazer de incluí-las aqui na medida do possível, né, Milton? E é grande o número dos participantes nesse sempre particular. Tem bastante. A gente sempre tem mais gente pedindo do que a gente consegue atender. É verdade. Mas, na maioria das vezes, a gente reúne as perguntas parecidas, né, para poder atender o maior número de solicitações. Mas, enfim, esta que nos foi encaminhada, Milton, diz o seguinte: existe relação entre saúde, doença e os pensamentos? É interessante, muito boa indagação, reflexão. Existe sim. Eu me lembro de ter lido no Livro dos Espíritos a pergunta e alguma consideração em que os Espíritos dizem para Kardec que o Espírito não é o pensamento, que tem pessoas que pensam que o Espírito é pensamento. Pensamento é um dos atributos do Espírito. Olha, se eu digo que o pensamento é um dos atributos do Espírito, já estou dizendo que existem outros atributos. Então, como nós temos repetido várias vezes em nosso programa, esclarecimentos oportunos, é para não deixar nenhuma sombra de dúvida. O que nós falamos é o que nós lemos na obra espírita, nos livros básicos da doutrina espírita. São 3 os atributos essenciais do Espírito para ele promover a sua evolução: a inteligência, a vontade e o pensamento. 3 atributos fundamentais. A inteligência para o espírito aprender, quer dizer, uma faculdade que o espírito usa para aprender. A vontade para determinar as suas ações e o pensamento para ele encontrar soluções. Quando nós dizemos que uma pessoa está pensando, no fundo mesmo, o que nós queremos dizer é que ele está procurando soluções para os seus eventuais problemas, ou questionamentos, ou reflexões, que é assim que nós podemos evoluir, usando esses atributos essenciais. Ora, com certeza, o pensamento, sendo um dos atributos essenciais, ferramenta essencial de trabalho do espírito, que é o pensamento, pensando, o espírito ele pode não apenas projetar, mas ele pode criar consequências para aquilo que deseja. Tudo que o espírito, quando ele pensa por vontade própria. Eu não sei se eu vou conseguir, na expressão do verbo, da verbalização, da reflexão, atingir o máximo que a gente poderia, filosoficamente falando. Mas só nós conseguimos as coisas na vida porque antes nós pensamos. Ninguém fala antes de pensar. É preciso pensar primeiro, porque o pensamento ele é parte, digamos assim, do trabalho do espírito. Então ele pensa, depois fala e depois faz. Ora, se isto é verdadeiro, como de fato é, pela explicação da doutrina espírita, a saúde e a enfermidade é consequência daquilo que é pensado pelo espírito. Por quê? Porque pensando, o espírito ele causa, ele é criador, ele é causador. Pensou tanto que quando nós queremos realizar alguma coisa na vida, eu desenvolvi um projeto.
Como é que você desenvolveu o projeto? Desenvolveu porque fez reflexões usando o pensamento. O pensamento leva à reflexão, leva o espírito a criar, primeiro no campo da teoria e depois da prática. Ele materializa, exterioriza aquilo que pensou anteriormente. A enfermidade e a saúde são consequências pelo uso do pensamento do espírito. Milton, eu acho interessante nós lembrarmos aqui também que Kardec também fala que Deus criou o espírito e a matéria. Isso mesmo. Né? E o espírito é o ser inteligente do universo. Quem pensa é o espírito. Ele pensa para agir sobre matéria. Isso mesmo. Portanto, matéria não pensa. Então, por vezes, ou a grande maioria das pessoas acha que o cérebro que pensa. A gente não pode esquecer que cérebro é matéria, faz parte do corpo físico. Então, é o espírito que pensa e age sobre a matéria. Então, o espírito pensando através do perispírito, que é um fluido que leva as informações do espírito para o corpo físico, ele atua sobre o cérebro que distribui as informações para o corpo. Pela ramificação que existe. Então, a gente precisa entender isso, sobre essas questões do pensamento. O pensamento é um atributo, como o Milton falou, do espírito. Isso o espiritualista pensa assim. Agora, quando a pessoa pensa que é o cérebro que desenvolve o pensamento da pessoa, então ela não está pensando de maneira espiritualista, está pensando de maneira materialista. O materialista pensa que é o cérebro que é condutor do pensamento. Então, quando o espírito, aí voltando aqui às questões do pensamento, o espírito pensa através do perispírito, que é um fluido, é somente um fluido que conduz, né, os pensamentos, ele leva para o cérebro e o cérebro distribui para o corpo. Então, os pensamentos negativos, quando chegam ao cérebro, podem causar aí as enfermidades para o corpo físico. Desarranja inteiramente. Não é assim que funciona? Claro. É exatamente assim. É exatamente dessa maneira. Então, para que a gente procure... Evidentemente que existem algumas enfermidades que já fazem parte... São consequências, né? De consequências de outros momentos, né? E faz parte, inclusive, de nossas escolhas, muitas vezes, passar por certas enfermidades. Que também não é uma coisa definitiva, que dependendo da nossa conduta, essas coisas podem ser alteradas ao longo da nossa encarnação. Isso mesmo, pelo procedimento, nova maneira de pensar... E essas doenças, muitas vezes, elas servem de sinal para a gente mudar. Eu penso que não é, às vezes não é sempre. Sempre, né? Elas sinalizam, olha, eu preciso mudar esse tipo de ação que eu tenho. Mudar as minhas atitudes. A partir do momento que eu entendo isso... a doença acaba. Desaparece. Porque ela serve para sinalizar. Uma vez que sinalizou, opa, eu mudei, aquela doença passa a não existir mais. É assim que funciona. O grande filósofo espírita, pensador espírita, escritor espírita, conferencista espírita chamado Leon Denis, que foi contemporâneo de Allan Kardec, ele desenvolveu essa teoria muito interessante e importante a respeito da enfermidade. E ele diz, então, claramente, toda enfermidade é um processo de advertência para o espírito, de que algo não está bem, que algo precisa ser realmente melhorado, saneado, sanado. Então, nós temos que tomar cuidado. Essa pergunta feita pelo nosso ouvinte ou espectador, ela é fundamental para que nós possamos refletir sobre essa matéria referente a pensamento, enfermidade e saúde. Saúde, hoje já existe
um conceito totalmente novo por parte da Organização Mundial de Saúde, de que saúde não é apenas ausência de doença, não. Saúde é quando todo o sistema do homem, dos animais, dos vegetais, dos minerais no nosso planeta, quando tudo está harmonizado, então existe o estado de saúde. Porque se realmente algo não estiver nessa harmonização, ou dentro desse processo de harmonia, então está instalada a enfermidade. É só a gente observar o nosso corpo, quando é que nós adoecemos o nosso corpo. Cada espírito adoece o seu corpo exatamente pelo regime de pensamento em ligação com outros pensamentos, com outros pensamentos, com outros pensamentos e assim por diante. E assim por diante. Nós temos que tomar cuidado na nossa vida, levar realmente seriamente esse assunto, porque a humanidade será muito mais feliz no futuro, porque o homem vai pensar de maneira diferente. E uma outra questão relacionada com os pensamentos, como abordamos em nosso programa anterior, são as influências que às vezes recebemos pelo pensamento de outros espíritos, sejam Sim. eles encarnados ou desencarnados. Por vezes, nós recebemos influência de espíritos desencarnados que estão no seu sofrimento consciencial e nós acabamos achando que aquilo é nosso, muitas vezes. E se essa percepção a gente não toma cuidado, nós vamos assimilando aquilo sintomatiza mesmo. Acaba vindo também para o nosso organismo, né? Olha, o Espiritismo, nas reuniões mediúnicas, pode constatar isso que você falou. E eu vou dar um único exemplo e eu penso que com ele nós podemos ilustrar bem. Durante muito tempo, um homem estava com sintomas da tuberculose. Mas os médicos não constatavam a tuberculose, através dos exames que faziam. Nenhum médico podia tratar. Fisicamente? Porque não havia um diagnóstico conclusivo. Até então. Até então. Não, mas ainda hoje permanece assim. Mas o sintoma era da tuberculose. Eu me lembro muito bem desse fato, porque foi no centro que eu participava, em um bairro aqui em São Paulo, e esse assunto da doença do homem e que não da localização da enfermidade pela ciência médica, esse assunto acabou caindo lá no centro nosso. Na reunião mediúnica, em que o nome do homem foi levado, endereço, os espíritos trouxeram o espírito que estava criando esse sintoma, porque ele, espírito, havia desencarnado da tuberculose. Ligado com o pensamento do agente material, o que podia acontecer? Ele assimilava, você falou muito bem, e ele sintomatizou a tuberculose e não tinha. O que aconteceu? Ele curou-se, digamos, de uma enfermidade que não existia propriamente dita, por causa dessa influência de origem espiritual. Então, essa coisa do pensamento é muito mais séria do que às vezes a gente imagina. Por isso que eu tentei fazer um destaque para todos levarem em consideração esse fator. Às vezes nós criamos enfermidades fictícias, né, porque está no outro lado, e então nós atraímos. E o Dr. Bezerra de Menezes, no livro A Loucura sob o Novo Prisma, ele realmente destaca isso, e o nosso companheiro Coelho mostrou que o espírito encarnado acaba fixando de tal forma a influência espiritual que chega a lesar o corpo físico. Mas é um cuidado que, infelizmente, a grande maioria de nós ainda não tem, né? De vigiar os pensamentos, em todos os sentidos. No programa anterior nós falamos da influenciação que a gente recebe dos espíritos, e isso tem tudo a ver, inclusive, com essas questões de doença, porque dependendo da influência que a gente recebe, a condição do espírito desencarnado, que como você relatou, desencarnou por um problema de saúde, nós
acabamos tendo essas sensações de uma forma que a gente às vezes não sabe por quê, faz os exames clínicos e num primeiro momento não se observa absolutamente nada, né? Mas se isso perdura, o próprio organismo acaba absorvendo aquelas coisas e acaba virando uma coisa efetiva. Pela aceitação. Pela aceitação. A pessoa acaba aceitando que está realmente ficando doente ou já está com doença instalada. Vejam a importância do nosso pensamento. Até estando com doença, a gente pode rejeitar, em vez de aceitar, assimilar, porque muda a situação. O indivíduo não vai se colocar na posição de doente. Eu tenho que pensar sempre de que eu sou são, saudável, pronto para a vida, viver com alegria, com satisfação, bem-humorado. Se pensar sempre dessa maneira, nós criamos e recriamos a predisposição para o combate às enfermidades. Mesmo que às vezes esteja com alguma enfermidade. Mas é claro. Nós temos que mudar a forma de pensar para estar melhor, não é isso? E depois de pensar, viver um pouco melhor. Porque é preciso nós que saibamos. O doutor Alberto Seabra tinha um livrinho chamado Doente, Ajuda o Teu Médico, que é realmente o que nós precisamos despertar na nossa vida. Nós temos que pensar, falar corretamente, e não estou falando português, não estou falando tecnicamente, corretamente, quer dizer, as coisas corretas, boas, edificantes, e fazer, proceder. Ora, como é possível, depois de ter pensado bem, o indivíduo desarranjar o complexo físico exatamente pela má conduta na alimentação, na respiração, no sono? Quantas pessoas não estão dormindo direito? Não estão regrando o seu sono? Não sabem se preparar o estado de sono? E não é importante dormir? Está na razão direta da nossa saúde. Nós temos que aprender a fazer isso, a ter regras de procedimento para melhorar a nossa saúde física, e eu vou usar uma expressão que todos gostam, e a saúde mental. O certo seria falar a saúde espiritual. Tem uma outra questão, eu conheço, você conhece, e acho que a maioria das pessoas que nos ouvem e nos assistem conhece também. Tem gente que adora estar doente. Os hipocondríacos. Não é só isso, tem gente que adora estar está sempre morrendo. Eu conheço uns 3, 4 que, putz, se o cara ficasse de cama, ia ficar feliz. Porque ele falou, é síndrome do sofredor, né? Deve ser tudo corintiano, que adora sofrer, né? Não, corintiano. Não é brincadeira isso, porque até eu sou corintiano, mas tudo bem. Mas tem gente que adora sofrer, não é possível. Se mudar o pensamento, melhora. Muda tudo. Agora, se eu continuar insistindo naquela condição, nossa, às vezes a pessoa acaba desencarnando por conta disso. Porque aí faz... É um caso extremo, né? Faz aquilo que estava no campo teórico, acaba sendo levado para o campo prático. De forma que a pergunta é assim, existe relação entre doença... Saúde, doença e os pensamentos? Existe sim. E nós precisamos saber que a saúde ou a doença é consequência da maneira como nós pensamos. Como eu falei no outro programa, né? Pense bem, né? Pense bem. E é importante isso, pensar. Queria destacar nesses minutos finais que você nos concede no trabalho, para dizer o seguinte: Jesus de Nazaré, ele ensinou o homem a pensar corretamente. Através desse pensamento correto que Jesus ensinou, com uma metodologia simplesmente notável, nós podemos adquirir uma melhor condição da nossa vida física aqui na Terra. Porque não há nada mais, não há riqueza maior do que o nosso corpo físico. É com ele que nós fazemos as experiências para adquirir melhores e maiores conhecimentos na encarnação. Então, é patrimônio rico do espírito, o corpo físico. Temos que aprender a zelar por ele. Como falamos também já, estes pensamentos gerarão efeitos.
né? E esses efeitos podem ser bons ou ruins. Se forem ruins, a gente vai ser responsável por eles. Sempre será. Sempre tem efeito. E esses efeitos podem causar problemas no futuro. Então, como também já falamos em outras ocasiões, se eu quero um futuro melhor, agora a gente já entende algumas coisas. Então eu tenho que trabalhar essas coisas de uma forma melhor. Chegou o momento. Não adianta esperar que os espíritos façam. Se a gente não fizer, eles não conseguem nem ajudar. Eles podem nos ajudar, nos auxiliar, mas não fazer por nós. Eles não procedem dessa forma, porque na vida existe a lei de livre-arbítrio, assim como existe a lei de consequência. É isso aí, meu amigo Milton. Estamos chegando ao final de mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Pela oportunidade de falarmos sobre esse assunto, pensamento, doença e saúde, desejar a todos que os bons espíritos nos ajudem sempre. Lembrando que às sextas-feiras transmitimos as palestras da nossa Casa Espírita ao vivo pelo site tvfraternidade.com.br. A partir das 19h30, a transmissão ao vivo já está no ar por esse site. A todos o nosso abraço, esperamos encontrá-los em nosso próximo programa. Até lá!